Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala e a Ele rogamos que derrame sua misericórdia e suas bênçãos sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sobre seus familiares e seguidores. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente e nos mantenha orientados até a altura da nossa morte. Me disseram que aqui posso falar macua. Posso falar macua? Vocês percebem o meu macua? Só que na verdade eu não me sinto bem. Acho que vocês não percebem. Alguns não vão perceber, então eu vou falar português. Será melhor, não é? Sim, irmãos, louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala por mais uma oportunidade, por mais um Jum'ah, um grande dia na nossa religião, o dia do homem, o dia abençoado, o dia em que terá lugar o maior acontecimento, que é o Qiyamah. Sallallahu ta'ala al-afiyah wa salama. Segundo a programação que chegou até mim, tenho aqui que falar sobre a importância da união entre os muçulmanos. A importância da união entre os muçulmanos. A importância da união entre os muçulmanos é notável a partir do momento em que nós estudamos a história do próprio Islã. Desde os primeiros momentos do Islã, nós conseguimos perceber que se os muçulmanos de Meca não se unissem aos muçulmanos de Medina, o que seria de nós hoje? A partir daquele momento em que um grupo de muçulmanos sai de Meca perseguido e chega a Medina e lá encontram seus irmãos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam emite uma ordem em que cada muçulmano de Medina devia acolher a um muçulmano de Meca e com ele dividir o que possuía. Quem tivesse riqueza, a metade da sua riqueza tinha que passar para seu irmão muçulmano de Meca, pelo fato de este ter vindo aqui e não trazido nada. Até a coisa mais incrível que aconteceu naqueles dias é que surgiu um muçulmano de Medina, fez o que nunca ouvi falar que já aconteceu, antes e depois. Ele chamou ao seu irmão e disse: a minha riqueza é esta, metade é sua. E tenho duas esposas, uma delas é sua, desde que você escolha qual delas. Quem é que já ofereceu sua mulher ao seu irmão? Eu nunca ouvi falar, além desse acontecimento aí, nunca ouvi falar. E veja, até nós somos capazes de fazer isso, mas de forma diferente. Você tem duas esposas e uma lhe dá dores de cabeça, é fácil oferecer essa, né? Tipo, eu tenho duas, mas podes levar esta aqui. Só que ele não apontou, esse muçulmano não apontou. Ele disse: tenho duas esposas, olhas para cada uma delas. Aquela de quem você gostar, eu me divorcio dela, depois do Idda, tu casas com ela. Isso não é coisa de qualquer um. Ele não apontou, ele disse: tenho duas. E nós sabemos que quem tem duas esposas, normalmente, por natureza, existe uma de quem mais gosta. E quando você diz escolha aquela que você quer, significa que você não se importa se ele vai escolher a mais querida ou não. E isso aí é a implementação das palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando ele disse:
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Ninguém alcançará o ponto mais alto do imã até que deseje para o seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Essa é uma das coisas que aconteceu quando da união dos muçulmanos que saíram de Meca para Medina. Não quero contar a história deste homem aqui, porque a história é muito bonita e eu sei que vocês podem ficar curiosos, mas não é a história que eu quero contar. Se me permitem, eu posso finalizar depois de Juma essa história, inshallah. Mas agora, para não roubar muito tempo do pouco que tenho, eu vou dar um salto. Vou deixar essa história de lado. Isto aconteceu quando os muçulmanos de Meca se uniam aos muçulmanos de Medina. Daí a importância da união entre os muçulmanos. E olha, esta união é uma ordem que vem no Corão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Agarrai-vos à corda de Allah, ao sustentáculo de Allah. Todos vocês peguem essa corda e não permitam que um de vocês se separe desse grupo. O que realmente vivemos hoje é uma separação entre os muçulmanos. E rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que elimine esta separação, porque está a nos prejudicar muito. Ao falar da união entre os muçulmanos, nós precisamos de aprender uma coisa. União não é simplesmente física. Nem sempre a união é física, ou seja, nem sempre é necessário estarmos juntos no mesmíssimo lugar. Há vezes que a pessoa pode estar unida a outra pessoa, mesmo à distância. O que interessa é que, seja onde você estiver, tenha o mesmo manhaj. Manhaj é metodologia. O que você segue, o que você faz. Se for o mesmo que o outro irmão faz a 1000 quilômetros, vocês estão unidos. Não vamos ficar agarrados a essa união física. A união que Allah quer não é exatamente a física. Se acontecer essa física, alhamdulillah. Mas é necessário entendermos que o que Allah quer é que os muçulmanos separados no espaço estejam juntos na prática. Olha, não interessa o nome que você leva, não interessa a associação a que você pertence, o nome dessa associação ou o grupo, interessa é al-amal, a prática, o que vocês fazem. Porque foi isso que Allah apontou no Corão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Allah ordena: pratiquem o quê? O Islã, pratiquem a Sunna. Allah vai avaliar a vossa prática. Quando o profeta vivia, e Allah diz: وَرَسُولُهُ. O profeta também há de avaliar. وَالْمُؤْمِنُونَ. E os verdadeiros crentes também vão avaliar, vão saber que este realmente é muçulmano. Aqui já não interessam os nomes, porque os nomes às vezes surgem por motivos que não afetam a nossa religião, não ferem a nossa religião. Eu vou dar exemplo de alguns nomes que conhecemos, e se calhar outros não conhecemos, e que todos esses representam o Islã. Nós sabemos que a nossa religião chama-se Islã. Aquela que Allah disse: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Esse é o nome da nossa religião. Mas chega um tempo em que este Islã só gera outros nomes que não prejudicam a própria religião. Eu estou a entrar nesse ponto aí, mais ou menos para esclarecer uma confusão que temos hoje em dia
e uma confusão desnecessária. Olha, o que é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse quando falou da perdição e da orientação? Ele disse que o meu povo vai se separar em 70 e quantos grupos? 73, não é isso? Dos 73, só um salvará. Dos 73, só um salvará. Os 72, todos para o inferno. Na'udhu billahi minan nar. O assunto aqui é sério. Mano, onde 73 pães estão no mesmo cesto e você deve escolher um, e esse um não tem bicho, você tem trabalho. Você tem trabalho. Porque o bicho pode estar no pão mais bonito. Você tem que reunir condições para saber distinguir esse pão saudável dos outros podres. E numa altura em que todos os pães aparentam a mesma imagem. Então, quando se diz 73 grupos e só um vai salvar, mano, nós temos trabalho. Aí as pessoas que ouviram isso diretamente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fizeram um grande trabalho a nosso favor. Perguntaram na hora ao profeta sallallahu alaihi wasallam: que grupo é esse que vai salvar? E o profeta deu uma resposta simples, de várias formas, porque a pergunta não foi feita apenas num dia. Em várias ocasiões, ele falava uma coisa simples. Dizia: Man kana ala ma ana alayhi wa ashabi. O grupo que salvará, seja qual for o tempo, a era, o lugar onde as pessoas estiverem, o grupo que salvará vai ter uma característica. É aquele grupo que vai se comportar assim como eu e vocês que me seguem nos comportamos. Aquele que seguir a minha metodologia no Din, não interessa se há de viver no ano 2080, se há de viver, sei lá, em Maracuê, não interessa. Mas se esta pessoa se preocupar em implementar a sunna real do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, esta pessoa está inclusa no grupo que irá salvar. Então, entendam, o profeta sallallahu alaihi wasallam sabia que nós somos muçulmanos, mas não disse man kana musliman, salvará aquele que será muçulmano, porque são esses muçulmanos mesmos que vão se separar em 73 grupos. Então a palavra Islã aqui já não tem importância, o que importa é a característica. E ele disse: aquele que se comportar, aquele que fizer, aquele que implementar o Islã, tal como eu, o mensageiro, implemento, e vocês que me seguem diretamente implementam. Então a nossa maior preocupação, como chegar a essa metodologia? Essa metodologia segue um processo. Num outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Khairul quruni qarni, thumma alladhina alunahum, thumma alladhina alunahum. A melhor geração é esta minha, em que eu estou vivo. Depois a que vem, depois a que vem. 3 gerações. Geração é quando falamos de 100 em 100 anos. Então, os 100 anos da vida do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, da vida, quer dizer, da era do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, mais 100 anos a seguir, mais 100 anos, estas pessoas estão orientadas. Daí, a partir daí, para aqui, para lá, aquele que seguir o que estas 3 gerações seguiram, faz parte desse grupo. E este grupo começa a ter nomes. Outros chamam Al-Firqatun Najiyah, o grupo que salvará. Outros chamam Ahlus Sunnah wal Jama'ah, as pessoas que se apegam à Sunnah e ao grupo que segue essa Sunnah. Outros chamam As-Salafiyah, aqueles que seguem com rigor a tradição dos nossos antepassados no Din. Outros chamam Ahlul Hadith, aqueles que seguem o Hadith Sahih,
São vários nomes que representam este mesmo e único grupo. E sabe qual é o problema? O problema surge quando você pensa que Salafia é uma coisa, Ahlul Sunnah é outra coisa, Ahlul Hadith é outra coisa, Al-Fiqh Naji é outra coisa, quando as quatro coisas ou mais coisas representam a mesma. Onde é que a gente consegue descobrir que é a mesma coisa? O Manhaj. Como é que um Ahlul Sunnah se comporta? Tal como um Salafia, um verdadeiro Salafia. Como é que um Salafia se comporta? Tal como um Ahlul Hadith. Aqueles que seguem o Hadith autêntico do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. E por aí. Então nós temos o trabalho de identificar a sunna real do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Esta pessoa vive em Meca, vive em Memba, ou está aqui no Quadala. Não olhe para onde está. Não olhe para o tempo em que a pessoa vive. Olhe para a prática da pessoa, você vai descobrir que esta é que quer salvar. E outro problema, por ignorância, quando você pensa que é melhor que o outro, aí já está a colocar, nós falamos assim, em Makua, eu sei que alguns percebem Makua, nós falamos Oluka Karakata, quando você salga aquela chima preta, aquela que não se salga, o que acontece? Estragou. O que é que um Ahlul Sunnah, o que é que um As-Salafia, o que é que um Ahlul Hadith, o que é que um Al-Fiqh Naji faz? Quando descobre que o correto é isto, ele pega a mão do irmão. Mano, o caminho é este. E se este realmente é desse grupo mesmo, ele não se constrange quando o seu irmão lhe corrige, porque quer salvar. E este, ao corrigir, não ofende. Pega com muito cuidado. Por quê? Porque o próprio Alcorão diz o seguinte: Muhammadun Rasulullah Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad é mensageiro de Allah. E aqueles que estão com Muhammad, quem são esses que estão com Muhammad? Não são apenas os sahabis, aqueles que estão com Muhammad no manhaj, é o tafsir deste ayah. Aqueles que estão com Muhammad na metodologia, seja qual for o tempo em que viverem o lugar, Ruhamá sempre vão ter esta característica. Cada um tem pena do outro, não deixa o irmão se perder. E uma das formas de você ter pena do seu irmão é explicar a ele com cuidado, com calma. Mano, ali estás errado, o correto é este. E não falar mal dele. E não lhe corrigir no meio de pessoas para lhe envergonhar. Porque nem o profeta fez isso. Sallallahu alaihi wasallam. Num dia de Jum'ah, como hoje, na mexida do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, como aqui, ele a dar sermão, khutbah, assim como estou a dar bi'idhnillah, surgiu um homem sujo, entrou por ali, sujo, despenteado, roupa amarrotada, dava sinais de que não tomou banho. Vocês estão concentrados a olhar para mim, não é isso? Não tem como saber o que está a vir ali. Mas eu consigo ver as pessoas lá de fora. O profeta Muhammad alaihi salatu wassalam olhou para aquela pessoa e achou estranho. Como corrigir a pessoa até que as pessoas não saibam? Ele mudou de discurso. Disse, quando é o dia de Jum'ah, cada um de vós deve tomar banho, perfumar-se, usar roupa bonita, e assim será melhor. O homem ouviu na primeira, entendeu que o assunto era dele, sentou de imediato. As pessoas não puderam olhar para trás, porque pensavam que o conselho era para todos, mas de forma direcionada era para ele, só que indiretamente. Quem narra este hadith é a pessoa que estava perto deste homem. Lembrou-se que, quando o profeta estava a dizer aquilo, este estava sentado, estava a sentar, então só deve ser este, porque os outros lá vieram à mesquita com um bom aspecto. Será que o profeta falou em vão? Olha, disse, quando um de vós,
E o profeta Muhammad salam tinha autoridade de dizer, olha, não apareça de novo desse jeito. Tinha essa autoridade. E não seria pecado nenhum. Mas ele fez isso para nos ensinar. O homem não se sentiu envergonhado. Apenas ficou pesado ali onde estava sentado. Para você saber que esse assunto